portas abertas, basta somente atravessar. Todo dia é um novo dia pra recomeçar. Fala, gente boa! Estou aqui com o Rafael. O Rafael, eu encontrei ele aqui na Serra do Roncador, uma pessoa iluminada, uma pessoa com uma energia. Fala aí, meu irmão, beleza? Bom, eu agradeço pelas palavras, assim, digo mesmo, né, a recíproca é verdadeira. Igualmente, a mesma forma como você me enxerga, eu também me enxergo. Porque somos chamados num chamado espiritual, e as pessoas estão se encontrando justamente nesse momento de transição. E após cada um ter vivido as suas vidas, suas histórias de luta, de dor, de situações que foram passando ao longo do tempo, nós vamos estar conversando sobre isso, né? Foram dando experiências e guiando até chegar no momento que nós estamos aqui agora para cumprir esse chamado, né? Nossos corpos, nossas almas prontas para fazer o que a espiritualidade nos chama. Acontecer. Sonhos que estavam tão distantes, não pode adormecer. É um privilégio porque o Rafa, ele é entrevistador, ele tem essas moral aí, ele já entrevistou Começando. Popó foi. Olha só. E então é só um bate-papo, não sou entrevistador, isso aqui é só um bate-papo para colocar aí no meu canal. A gente fala sobre música, sobre empreendedorismo. Não tem jeito, esse lance da espiritualidade, essa questão aí humana, né? Sim. Não tem jeito, eu vou ter que começar a falar aqui também, cara. E o chamado, vamos lá. O chamado do Rafael para vir para cá, o Rafael é da onde, Rafael? Então, eu sou natural do Rio de Janeiro. Do Rio. Né? Nasci Carioca. no dia Carioca da Gema. Nasci no dia 31 de agosto de 1982. Do Rio, você veio pra cá, tenta resumir um pouco. Como é que você veio parar aqui, cara? Eu sei que tem até o lance de índios aí. Sim, mudou muito a minha vida. Né? Conhecer um povo aí que também é muito Sagrado, espiritualizado, né? Sagrado, um pouco Sagrado, nativo. Né? Bom, minha infância, parte da minha infância, eu estive em Portugal, morei um tempo lá, depois algumas outras vezes fui assim para morar, acabou que eu não fiquei morando lá, voltei, e a vida foi me levando a diversos lugares e experiências. Eu era um cara, assim, uma criança, vamos dizer, comportada, assim, eu tinha... minha mãe até falava assim, quando você era pequeno você não dava trabalho nenhum, a pessoa até te elogiava, você é bonzinho, entendeu? Depois vai crescendo, começando a dar uns problemas, assim, né? A gente vai ficando adolescente, jovem, e a gente quer descobrir o mundo e muitas coisas novas, a curiosidade de querer saber o que é a vida, né? O que é a vida. Nós escutamos muitas coisas que vamos dizer assim, nos rotulam, comportamentalmente falando, né? E a gente fica preso a concepções que faz com que a gente não enxergue o que nós deveríamos mesmo enxergar. É tudo vai nos moldando, né? Um perfil que não é, às vezes, a nossa natureza, né? Sim, nós vamos sempre navegando contra ela, onde, na verdade, deveríamos navegar em prol dela, né? Seguir essa correnteza, que é um fluxo que a vida tem, onde nós estamos a todo instante sendo tirados dele. No mundo onde as pessoas têm muita pressa, onde tempo é dinheiro, nós estamos conversando sobre isso, sabe? Tudo está voltado para uma alienação. Eu vou para o trabalho, vou para casa, vou ali, e eu não raciocino o que é a vida, o que a vida quer de mim de verdade. E todos têm uma missão, e essa missão ela fica ofuscada porque o mal ele tem um papel dele é o adversário, né? É um jogo. Então, assim, o teu papel vai ser não deixar enxergar as coisas. E aí ele cria todo um sistema onde a gente tem que sair indo, desbravando, despertando. Isso muitas das vezes te tira da zona de conforto, faz você passar situações constrangedoras. Você é excluso da tribo porque às vezes você descobre às vezes métodos muito punk em relação ao pensamento da sociedade. Você enfrenta, passa às vezes situações com problemas sociais e diversas outras coisas, até você alcançar essa verdade, um presente que só pode acontecer quando a espiritualidade te chama e te mostra. E aí ela vai te permitindo viver isso daí. Não pode só tentar,
É o tempo que passa tão depressa, é o tempo que passa tão depressa. Então, tentando dar uma resumida, quando eu era um adolescente, assim, muito daquela coisa de balada, queria muito festa, vivia pra mim, assim, tinha uma vida, eu nunca fui agarrado a dinheiro, mas tinha o meu carrinho pra me levar para lugares, tinha as minhas menininhas ali, eu tava tranquilo. Aquela coisa do status, assim, isso mexia bastante comigo também, do coleguismo, de querer mostrar pro coleguinha que isso, aquilo, outro, se aparecer os colegas, assim. E também aquela coisa da vaidade, tudo tinha bastante isso. Quando eu fiz 19 anos, eu fiz um pacto com Deus, eu tive um despertar, que foi o meu início na caminhada espiritual. Foi numa igreja evangélica, né, um amigo meu. Isso lá no Rio? No Rio de Janeiro. Você já estava morando aqui no Brasil já? Sim, não foi muito tempo que eu fiquei, não. Foi esporádico as vezes que eu tive e uma parte na infância. E aí ele falou pra mim sobre a morte de Cristo na cruz, aquilo veio direto no meu coração. Eu falei, caramba, eu sou um egoísta, morreu por mim, eu não faço nada. E ali começou uma jornada onde eu comecei a me preocupar como um método de vida, o que eu poderia fazer para ajudar na sociedade. E aí comecei a fazer trabalhos dentro de presídio, evangelizando, tentei colocar uma biblioteca lá em Bangu, mas a gente esbarra no sistema, né, onde o sistema carcerário que diz que dobra a cada 8 anos, então assim, lugares, principalmente como Rio de Janeiro, assim, extremamente violentos, se não há trabalhos como esse, o trem fica ainda pior. Fui buscar fazer esse trabalho lá, moradores de rua, com café da manhã, orfanatos, fazendo festinhas e apadrinhando as crianças, ajudando ali nas orientações e música, tudo aquele trem de arte, chamando idosos em abrigos, né? Fazia massagem linfática. Mas todas essas coisas que eu buscava fazer, ainda assim não me satisfazia, pelo contrário, me deixava ainda mais triste, porque eu não conseguia ver um efeito real, um impacto real na sociedade. Era um enxugar de gelo. E isso me deixava muito frustrado. Então, não é possível que encontre uma maneira inteligente de poder solucionar isso. Deve haver uma maneira. Em uma época, eu estava tentando resumir, assim, depois pra frente nos trabalhos que a gente vai... salto, né? Até... chegar nesse momento aqui já. Até chegar nesse momento aqui, tipo, você contou ali com os chavantes. Isso é muito louco, essa história aí. Assim, eu sei que tem muita coisa que você não pode falar, mas tipo um resumo, assim, que poderia até você vir parar nesse lugar aqui. Não se sente, e não se sente, e não se sente. Bom, aí assim, que esse cara andou, hein? Vou só um pouco bastante antes para chegar nesse momento, assim. Aí eu trabalhava de motorista da Defesa Civil e eu larguei aquele trabalho e fui para um monte, fui morar numa caverna e fiquei lá durante 5 meses. Não esperava que ia ficar 5 meses. Eu fui assim, tipo, Deus, você tem que falar comigo. Olha, um cocôzinho querendo botar Deus contra a parede, assim, querendo explicações do que é essa vida. Isso porque eu tava passando diversas coisas. Isso lá no Rio? No Rio. O lance da caverna no Rio? No Rio, um bairro chamado Realengo, Deodoro. Deodoro e Realengo, um campo de instrução de direito sinó. A gente tem um monte, inclusive lá tem entrado, né? Eu falei, Deus, você tem que falar comigo, só sai daqui quando você falar comigo de maneira sobrenatural. E lá passou um dia, 2, 3, uma semana e nada, resumindo, eu fiquei 5 meses. Até eu ter uma coisa plausível da parte sobrenatural, assim, vamos dizer. E pronto, eu fui vendo que era uma interação do setor privado, né, parceria do público com o privado, instituições, projetos, a coisa foi começando a se mostrar para mim. E nesse meio tempo, eu comecei a observar coisas que eu não observava antes na minha vida. Por exemplo, a importância dos números, as formas geométricas, né, a tal geometria sagrada, a ciência que há por detrás de todo esse universo das plantas. Você está olhando aqui, tem vários ângulos e cálculos matemáticos, aqui toda uma matrix que passou a se mostrar para mim. Coisas foram acontecendo que no início eu achei que eu estava até enlouquecendo, e enfrentei muitas coisas, e eu sempre tentando ir ao fundo da toca desse coelho. Eu pagaria o preço que fosse, né? Como paguei preço de louco, de diversas coisas.
mas eu continuei seguindo porque Deus me garantiu, né? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, foi uma promessa. E eu, desde sempre, assim, fui As acreditando. portas estão todas abertas, basta somente atravessar. Um belo dia, de todas essas coisas que foram começando a aparecer para mim, a questão dos números, por exemplo, eu tinha um insight, um pensamento como se fosse uma revelação, e o que é isso que tá vindo na minha cabeça? Há pouco eu ia lá no relógio, 13:13, eu comecei a observar o número 13, comecei a observar números que apareciam durante, por exemplo, eu comecei a avaliar... Aleatório, mas... Tinha uma razão, por exemplo, quando aconteceu uma coisa desagradável era um número tal, uma coisa agradável era outro número, quando tinha uma coisa que avançasse, uma coisa de avanço era um número tal, quando, sabe, uma coisa a fazer um estudo. Comecei a fazer um estudo, exatamente, eu a própria cobaia dentro do que a vida ia me apresentando, e eu ia marcando aquilo, esse número, dá esse. E cada vez mais as coisas foram se abrindo, e ao mesmo tempo também um tanto confusas, mesmo tempo que explicativo, ela te joga uma próxima interrogação para as próximas coisas que vêm aparecendo. Você vê uma coisa, mas ele apresenta uma nova coisa que está ali coberto. Você precisa saber o que é, que tá se mexendo. Tem uma coisa nova que está acontecendo. O que é isso? E aí eu fui indo, fui buscando, fui vivendo, fui pagando o preço que precisasse pagar em prol dessa busca. E em meio a todas essas coisas começou uma voz no meu coração, chamando assim, Serra do Roncador. Não só era uma voz, assim, literalmente uma voz no meu ouvido dizendo. Era uma linguagem do coração, que não sei explicar, não encontrar vocabulário para explicar. Começou aquela coisa, Serra do Roncador, Serra do Roncador, Serra do Roncador. E Deus está me chamando para ir para esse lugar. Eu lutei durante uns 2-3 meses, muitas coisas aconteceram. E aí eu resolvi vir. Cheguei em Nova Chamantina com R$40 no bolso. E ali tudo começou a acontecer. Eu falei, pronto, cheguei. Atravessar, todo dia é um novo dia pra recomeçar. As coisas começaram a acontecer, eu fiquei no espaço e comecei a trabalhar. Aí comecei a trabalhar lá no SBT, tem um programa de clipes musicais, e fiquei trabalhando como repórter. E isso foi me proporcionando conhecer a região. E aí eu fui entendendo o porquê desse chamado, o que era que estava me chamando. Eu comecei durante expedições que eu fiz em grutas e a conviver lá com os indígenas chavantes, vou falar disso um pouco em específico, mas dando uma resumida assim, todas essas coisas que foram se mostrando, elas iam se concretizando em coisas que eu ia percebendo, que iam se aparecendo, se apresentando para mim, seres, vou dizer o que era. Você estava sempre atento, né? Sim, aos sinais. Exatamente, exatamente. Eles estão a todo instante aí, as pessoas acredito que todas elas têm, óbvio, mas ele não percebe por estar desatento. É que todo mundo pede um milagre, pede alguma coisa assim, só que não é o orar e vigiar, né? Não tá atento aos sinais, aquilo que Sim. Deus vai te mostrando ao seu redor. Você sempre ligado para isso, né? Exatamente. Pera, galera, é o seguinte. Essa história é muito louca, ela merece uma continuação. Então, paramos no oráculo e o Rafael vai continuar isso aí em outro episódio. Beleza, Rafael? Combinado, irmão? Combinado. Valeu, um prazer, galera. Tamo junto. Curte aí, segue o canal do Rafael, vou deixar na descrição aí. E tamo junto. Valeu!